da Laís pendurada aí. Legal. Beleza. Bom, gente, 2h05 eu vou começar, tá bom? Nossa aula aí. Deixa eu só botar no ponto aqui o que eu preciso de vocês. Tá? Essa faixa aqui tá bom mesmo. E nós vamos lá, então. Aí sempre deixa o microfone aberto, tá, gente? Aí você não precisa levantar a mãozinha, não. Pode na hora aí eu já chamar no áudio que eu já atendo vocês. Renato Russo Mercury chegou também agora para brilhantar o nosso encontro. Beleza, né, Juan? Vamos nessa. Eu, Felipe, Rafa, Gil e Pedro. Eita, nós. Então tá. Qualquer coisa chama no WhatsApp também, viu? Estamos abertos à negociação no WhatsApp também. Então vamos nessa. Eu também fiz uma divisão de conteúdo aí para vocês também, em termos de questões conceituais, questões mais de conta. Nessa aqui, na questão da parte de magnetismo, eu peguei a parte de campo elétrico com campo magnético juntos, questões conceituais e questões também de você fazer continha, força magnética sobre fios, força magnética sobre cargas, indução magnética, transformadores. E na outra lista, que é essa outra de magnetismo, você vê que tem menos assuntos, mas são aquelas que são básicas para você que você não pode errar de jeito nenhum, porque são conceituais de magnetismo, tá? Então, tá bem divididinho mesmo isso aí que nós vamos fazer agora. A de sexta tá, ó, maravilhosa. Você sabe quando eu falo maravilhosa? É porque eu tô de más intenções com vocês, né? Então, vamos embora. Essa daí. Então, vamos começar com a questão número 1, que, na realidade, ela só entrou como número 1 porque no material, uma questão de diagramação, ela entrou como número 1. Não precisaria ser necessariamente a número 1 em termos de grau de dificuldade, tá? Então, vamos lá. Fala o seguinte, um seletor de velocidades, você já leu a questão, né? O comando, mas vamos lá ver o comando novamente. Aqui ele pede para você a diferença em Tesla entre o maior e o menor valor de campo magnético capaz de de fazer com que o pesquisador alcance o objetivo. É de não sei. Bom, mas tem que ficar claro para você que o que ele está pedindo para você é a diferença entre dois campos magnéticos, entre o maior e o menor valor. É isso que ele está pedindo para você. Lembrando para você que campo magnético é dado em Tesla, tá? Então, é só para lembrar para você que, como toda boa questão do Enem, quando ele de repente acha que de repente um assunto para um aluno que não está tão bem preparado, que não vai saber qual unidade, de repente trabalhar, ele já dá a unidade para você. É Tesla, pronto. Campo magnético está em Tesla, é isso daí. Agora vamos ler a questão. Ele fala assim: um seletor de velocidade é um dispositivo frequentemente usado em um conjunto com espectrômetro de massa. Espectrômetro de massa ele serve para você, a partir da massa da partícula, identificar, por exemplo, qual a carga elétrica, né, qual o tipo de partícula que ela é, ou de repente até determinar um elemento químico. Tá? Então, é um elemento muito conhecido na ciência. Então, para selecionar uma velocidade adequada para que uma partícula carregada... Vamos ver? Sim, selecionar a velocidade adequada para uma partícula carregada. Para realizar o experimento, cadê a Liliane? Um pesquisador prepara uma região do espaço que está sujeita a um campo magnético B e um campo elétrico E, de módulo 2 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. Então, o seu campo elétrico... Peraí, que tem gente falando pra caramba aí. Tá. Um campo elétrico de 2 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Eu já vou adiantar uma coisa importantíssima para vocês guardarem. Campo elétrico, ele consegue variar o módulo da velocidade.
Então, se você tiver algum exercício que fale de dois campos sobrepostos, como é o caso desse daqui, campo elétrico e campo magnético, o campo elétrico ele sempre consegue produzir aceleração. É ele que faz com que a partícula ganhe ou perca velocidade. E o campo magnético, ele serve para mudar a direção. Mudar a direção do movimento, tá? Então, no acelerador de partículas, que é aquela questão que você tem como modelo desde 2009, que está no site do INEP, que ele começa assim, 3, 2, 1, bang, está lá o acelerador de partícula. Todo acelerador de partícula tem campo elétrico e campo magnético. O elétrico produz aceleração para variar a velocidade e o magnético faz ele ter curva. Em seu experimento, o pesquisador lança nessa região uma partícula carregada positivamente, cuja massa pode ser considerada desprezível, desejando que ela se desloque em trajetória retilínea. Vou dar uma ideia para você. É sempre assim, tá? Se fosse só campo magnético uniforme, poderia ser, lógico, só uma reta, poderia ser o circular, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, e já poderia ter sido aquele que já foi pedido, que é aquela trajetória helicoidal. Mas aquele que a gente tem um carinho, né, de lembrar o que ele pode pedir, é quando ele junta os dois e quer que a partícula vá em linha reta. Legal? Então vamos botar isso aqui para ficar mais legalzinho, né? Então vamos botar uma partícula aqui. Cadê? Ok. Tá aqui. Vamos botar uma partícula aqui. Moraes. Fala comigo. O Henrique está pedindo para entrar. Quem? Henrique. Ah, tá. Vou ver aqui. Obrigado. Henrique. Ah, e o Leonan. Tá. Foi? Foi. Beleza. Tá tranquilo. Agora foi. Então vamos lá. Voltando à nossa figurinha. Essa é aquela questão que você sempre sabe quando eu faço para você, é a questão clássica, que vai te ajudar para você resolver outros problemas que você tiver em exercício. Então, primeiro, você nota a figura que a carga é positiva e tem um campo elétrico aqui. E todo campo elétrico, por sua vez, sai de uma região que está carregado positivamente e vai para uma região carregada negativamente. Então, se eu sou uma partícula positiva, é natural que eu seja submetido a uma força elétrica para baixo. Então, tem uma força elétrica aqui e ela é para baixo. Tudo bem? Tranquilo? Caso você não se lembre, lembre-se que toda vez que a carga é positiva, força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção e sentido. Ou pense do jeito mais simples. Carga positiva é atraída pela região carregada negativamente. Está tranquilo. O que ele quer de você? Ele quer que essa partícula descreva uma trajetória retilínea, tá? Com velocidades entre 10 e 100 metros por segundo. Essa velocidade vai variar entre 10 e 100. Ok? Opa, tem mais gente aí? Temos. Quem que é? Que é? Felipe. Pronto. Foi. Então vamos lá. Entrou, Felipe? Entrou, né? Então vamos lá. Agora para pensar uma coisa comigo. Se eu quero que ele vá em linha reta, e se tiver somente uma força para baixo, a tendência dele é fazer uma trajetória curvilínea ou parabólica, dependendo do raio da sua trajetória. Então, obrigatoriamente, tem que existir uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto para você poder equilibrar a força elétrica. Deus, da onde vem essa força? Olha, muito simples. Se eu tenho um campo elétrico aqui e eu tenho um campo magnético, então essa força só pode ser a força magnética. Legal? E um detalhe importante, é o tipo da condição que toda vez que você tem campo elétrico e campo magnético,
eles têm que se equilibrar para poder ir em linha reta. Eu vou falar uma coisa para você, porque tem gente do terceiro ano. Se vocês começaram a fazer as questões já do Pismen, as discursivas, essa é aquela questão que caiu pelo menos nos últimos 10 anos, umas 7 vezes. Você pode procurar lá, sem medo de ser feliz nas discursivas. Força magnética e força elétrica iguais. É essa a condição que ele quer. O Enem ainda não pediu, né? E no Pismen ele senta a paulada na gente. Legal? Então vamos lá. Força magnética tem que ser igual à força elétrica. E lá naquele formuláriozinho que eu botei para vocês no final do material, você vê que você tem basicamente dois tipos de força magnética. A força magnética sobre uma carga elétrica e a força magnética que atua em fios. Nós vamos ver as duas expressões para você não ter esse problema, tá? Força magnética sobre carga elétrica, Q, V, B. E a força elétrica, Q vezes zero. Você viu que em nenhum momento eu usei a regra da mãozinha? Por que eu não usei a regra da mãozinha? Porque eu estou usando as leis de Newton, que servem para facilitar a tua vida. Mas se você quiser usar a regra da mãozinha, preste bem atenção que nós estamos fazendo espelhado. Meu dedão seria a velocidade, que está para a direita, e o campo magnético, para mim, na minha tela, está entrando. Então a força magnética obrigatoriamente estaria para cima. Mas eu não preciso fazer isso. Se eu entendi que eu quero que a partícula vá em linha reta, caramba, tem que ter uma condição de equilíbrio em que a força magnética e a força elétrica sejam iguais. Legal? Como a carga elétrica que penetra o campo magnético é a mesma carga elétrica que penetra o campo elétrico, você pode cortar. E eu vou pedir para você o seguinte, numa condição dessa, que é muito repetitivo, mas muito mesmo, gente, e é extremamente esperado que caia, guarde essa formulazinha. Velocidade é sempre dado por EB, E sobre campo magnético. Tá legal? Então, velocidade, quando você tem campo magnético e campo elétrico perpendiculares entre si, campo magnético e campo elétrico perpendiculares entre si, a velocidade é sempre dada por EB. Espero que você tenha visto que o campo magnético está para baixo, o campo elétrico está para baixo, e o campo magnético está entrando, então eles estão perpendiculares. Guarda, que é uma formulinha que você vai usar várias e várias vezes. Legal? Então vamos lá. Como eu quero o campo magnético, vamos fazer aqui. Campo magnético 1 vai ser dado pelo campo elétrico sobre a velocidade 1. A velocidade 1 é a menor velocidade. Então, eu tenho um campo elétrico de 2 vezes 10 à sexta. Esse não vai mudar. V1 é a velocidade que você tem, que é uma das primeiras velocidades que ele entra com 10. Aí você vai ter gente entrando. Vou botar mais gente aí dentro. Quem está entrando aí? Malu. Pronto, acho que a Malu entrou. Então vamos lá. Então você vai ter 2 vezes 10 à sexta com 10 a primeira embaixo. Então, se eu vou ao primeiro valor de campo magnético, 2 vezes 10 à quinta. Deixa quietinho ele lá no canto. E vamos agora para outra velocidade, para outro campo magnético. B2. O campo elétrico não mudou. 2 vezes 10 à sexta. E aqui, como você vai ter uma maior velocidade, certamente você vai ter um menor campo magnético. Então, vamos lá. Se vale 100, vou botar 10 ao quadrado. Então, eu vou ter um campo magnético, olha eu não botando a unidade que feio. Um campo magnético 2, de 2 vezes 10 à quarta Tesla. Legal? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho e atender alguém que está entrando aí. Gustavão. Entrou, Gustavão? Entrou. Bom, como ele quer a diferença entre os dois, você simplesmente vai fazer essa continha aqui, B1, igual a 2 vezes 10 à sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tesla, e B2, que vai ser 2 vezes 10 à quarta,
1, 2, 3, 4. Agora sim. Foi 1, 2, 3, 4. Tá, o 2 está aqui. E fazemos essa subtração. Vai dar 180, né? Vezes 10 à quinta. Não, 1,8. 1,8 vezes 10 à quinta. Tesla. Levantou a mãozinha? Alguém perguntou alguma coisa? Sim? Foi? O Gustavo fugiu? Fugiu. Pergunta, gente. Como é que foi aí? Letra B. Vê se tem algum assunto que de repente você viu agora aqui e te causou estranheza. Ah, por quê, Júlia? Vamos lá. Que é o seguinte. Você entendeu por que a força elétrica está para baixo? Júlia? Sim? Né? Porque o campo elétrico está apontado para baixo, a força elétrica também está para baixo. Foi. Então, como a sua força elétrica já estava para baixo, eu vou fazer aqui, vamos ver lá. Como a sua força elétrica já estava para baixo, e eu quero que a sua carguinha vá em linha reta, eu quero um movimento retilíneo, né, basicamente com uma velocidade constante, tem que ter um equilíbrio. Então, a somatória das forças que está para baixo tem que ser igual para cima. Então, obrigatoriamente, tem que ter uma força para cima. Essa força só pode vir do campo magnético. É a força magnética. E, nesse caso, elas se anulam, elas se equilibram. Aí eu falei o seguinte, caso você estivesse precisando acreditar que essa força é para cima, você podia usar a regrinha da mão direita. No meu desenho, para mim, olhando para a tela, a velocidade está para a minha direita e o xizinho do campo magnético está entrando. Aí, com certeza, a força magnética estaria para cima, tá? Mas, como eu te falei, não precisaria fazer tudo isso. Vai pelas leis de Newton, que Newton fez isso para qualquer condição de força. Pô, se vai em linha reta, é normal igual a peso, força magnética igual a força elétrica, e você deve ter notado que, como é uma partícula, nós desprezamos a força a peso. E como toda boa questãozinha que de repente você vai fazer, ele pede para você desprezar a massa lá, cuja massa pode ser considerada desprezível. Para você ficar assim, ah meu Deus, será que eu tenho que somar a força a peso? Não, não precisou. Só a força do campo elétrico e do campo gravitacional. Bacana? Vamos aí, gente? Sim? Então vamos lá. Próxima. Fala o seguinte. Essa daí, eu antes de falar alguma coisa para vocês, de fazer a resolução, eu vou pedir para vocês guardarem uma coisa que eu já comentei com o pessoal da monitoria, tá? Quando a gente fala de campo magnético constante, tá? A gente vai trabalhar com uma corrente que também é constante, que é a corrente contínua. A corrente contínua consegue produzir um campo magnético também constante, ou seja, vai ter sempre um polo norte, vai ter sempre um polo sul. E você lembra que para você ter uma corrente elétrica, você tem que ter um movimento ordenado de partículas carregadas eletricamente. E você precisa ter também organização. Então, são duas palavrinhas que você talvez vá procurar nas alternativas que vão resolver sua vida. Quando que um corpo vai ter propriedade de um ímã? Quando que ele vai se comportar como um ímã? Quando ele tiver um movimento ordenado e quando ele tiver o que é mesmo, gente? Organização. Ou seja, eles têm que girar para o mesmo lado e também tem que ter uma organização. Não pode um girar para um lado, outro girar para o outro. Um girar para cima, outro girar para baixo ou para a lateral. Tem que estar todo mundo orientado e girando.
Sim, nós estamos falando dos spins. Mas como não é prova de química, guarda isso. O Oersted, que é aquele cara daquela questãozinha dos ímãs ao redor do fio, observou isso. Para você ter características magnéticas, você precisa ter movimento ordenado com partículas carregadas eletricamente com uma organização. Tá legal? Como é uma questão conceitual, então eu vou ter que ler o texto, que provavelmente não é um pretexto, né? Ele é um contexto da questão. Então vamos lá. Saiba o que é a AMAS, Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Bom, é uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra, localizada sobre o Atlântico Sul, mais especificamente nas regiões sul e sudeste do Brasil, faixa que se estende até o continente africano. Ponto. Respira. Você provavelmente já deve ter aprendido na biologia que o campo magnético da Terra é que nos protege das radiações que podem produzir morte. Ou seja, sem o campo magnético na Terra não teria vida, pelo menos como a gente conhece. Tá? A gente não sobreviveria sem o campo magnético. Colonizar Marte é um grande problema. Marte não tem campo magnético. Tá? Então, é sempre sob redoma, traje protegendo, que a radiação magnética do Sol mata a gente também. Tá? Então, ele precisa ter uma proteção magnética. Para tentar entender o fenômeno, especialistas estudam o campo magnético do planeta, que é gerado no núcleo de ferro líquido superaquecido e pelo menos a 3.000 km de profundidade. Ele é muito legal, porque é uma questão que a gente faz que é para o aluno não cair nessas bobeiras, tá? Do tipo, por que a Terra é um grande ímã? Porque ela tem um ímã lá dentro, tem um ferro, é produzido ferro dentro da Terra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um ímã acima de 770 graus Celsius, ele deixa de ter propriedades magnéticas. Ele perde completamente a funcionalidade como ímã. A gente chama de ponto de Curie. Então, se você tiver um ímã de ferro, se você começar a esquentar, 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 ele dilata e ao dilatar, ele altera suas dimensões, perde em organização e aí ele perde propriedades magnéticas. Então, por que a Terra é um grande ímã? Porque como ela tem ferro líquido superaquecido, ela tem íons de ferro. Íons são cargas elétricas e ele aproveita o movimento de rotação da Terra para ter um movimento ordenado. Então, são os íons da Terra, cargas elétricas em movimento ordenado, é que geram o campo magnético da Terra. Tá? Então, não cai nessas bobeiras de falar que é porque a Terra tem um núcleo de ferro. Não, o núcleo lá é quente pra caramba. O campo magnético é uma espécie de escudo protetor contra a radiação cósmica e ventos solares, e surge a partir de correntes elétricas na região, entre outros fatores. Comparando-se aos locais em que o campo magnético está inalterado, as regiões afetadas pela AMAS são atravessadas por um fluxo maior de quê? De ondas eletromagnéticas de grande frequência, de partículas solares carregadas eletricamente, radiações ionizantes na área do ultravioleta e radiações térmicas na faixa do infravermelho, nêutrons expelidos pelas reações nucleares no Sol. Olha, vou te falar uma coisa. Independente de ser AMAS ou não ser AMAS, a gente é atravessado por onda eletromagnética de alta frequência. Exemplo, você de repente está na Flórida, ou se você estiver no Maranhão, está pegando um sol, independente se está abaixo ou acima do Equador, norte ou sul, as ondas de alta frequência atravessam essa nossa capa protetora cada dia mais e nos atingem com mais ultravioleta. Então, ele não está te protegendo de ondas eletromagnéticas. Radiações ionizantes. Ó, estou para te contar o seguinte, viu? Ah, Raquel, o Júlio foi embora. Oh, meu Deus. Tá. Então, estou para te contar o seguinte. Radiações ionizantes na área do ultravioleta, letra A e C, estão eliminadas. E radiações térmicas na faixa do infravermelha também estão eliminadas, porque ele está passando tranquilamente. E o nêutron está nem aí, não vai nem ligar para você, vai passar batido. Então, campo magnético
só interagem com outro campo magnético. E isso é, na realidade, dado por partículas solares carregadas eletricamente. Por quê? Porque elas vêm todas numa mesma direção e sentido e incidem sobre a Terra. Então, quer dizer que o movimento dessas partículas gera um campo magnético que interagem com o campo magnético da Terra. E aí sim, eles podem realmente causar uma série de transtornos. Entre eles, comunicação é o mais problemático para a gente. Então, a alternativa correta é a letra B de bola, B de campo magnético. Ah, eu vou espirrar. Não, não vou espirrar. Fala para mim. Podemos ir? Tranquilo? Sim, 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 sim. Beleza? Então tá. Eu vou pular uma aqui, daqui a pouquinho eu volto nela, tá? Eu prefiro fazer uma dessa aqui, que eu acho que ela é mais favorável para a gente aí. Fala o seguinte: alguns modelos de motores elétricos são compostos por um comutador, que é um dispositivo para inverter o sentido de uma corrente, um campo magnético constante e uma espira livre para girar. A espira é essa aqui, essa coisinha retangular é a sua espira. Ok? Então vamos lá. E uma espira livre para girar, percorrida por uma corrente elétrica, conforme a figura. Então tem uma bateriazinha aqui. Você pode supor um lado positivo ou negativo. Vou fazer aqui para você. E o que mais? A configuração do motor deve favorecer a geração de um torque responsável por fazer a espira girar. Então, se você de repente tiver um ponteirinho aqui sobre essa espira, você pode ter, por exemplo, a seguinte ideia: quanto mais corrente estiver passando, mais ele gira. Então, você já tem um galvanômetro, você já tem um amperímetro. É o princípio de funcionamento dele. Dependendo de onde você construir o eixo, né, onde você colocar o seu ponteirinho. Se você colocar esse ponteirinho, de repente, reto aqui assim, de repente você cria um ventilador. Ou você pode botar a rodinha do seu carrinho de controle remoto e ele virar um motorzinho elétrico. Então, a ideia do dispositivo é que ele esteja na sua vida para você ver que ela tem uma aplicação. Então, tem uma aplicação perfeita e ele tem o estilo das questões de bobina, eletroímã e espiras do Enem. Então, vamos lá. A configuração do motor deve fazer o torque para ela poder girar de forma de maior eficiência do motor. Ocorrerá quando o comutador realizar uma alteração no sistema a cada meia volta para que o torque possua sempre o mesmo sentido e o maior valor possível. Ok? Então vamos entender o que está acontecendo. Os polos do ímã você não vai mexer de jeito nenhum, porque ele está aí quietinho. Norte e sul. Tá ok? Tá até escrito aí. Vou desenhar para você a espira lateralmente, tá? Então, de um lado, por exemplo, a corrente está entrando, ela está apoiada aqui, ela passa pela espira, dá a volta e sai do outro lado. Legal? Entra de um lado, sai do outro. E daí, Moraes? E daí é o seguinte, pega a regrinha da manjeta e tenta fazer agora comigo para você treinar. Como você tem um campo magnético, ele sempre vai do norte para o sul. Então, vou botar aqui, ó, norte para o sul. E agora é campo magnético sobre fio. Então não tem tapinha para frente ou tapinha para trás. É sempre da palma da mão o seu tapinha. Então, para mim, a corrente vai estar entrando no lado direito, onde eu escrevi I. O campo magnético vai estar apontado para o sul. Legal? Então, no lado em que a corrente está entrando, eu vou criar uma força para baixo. Estou criando uma força para baixo. Tá aqui, ó. Tem uma força magnética aqui. Aí a corrente entrou, passou pela espira e vai sair. Quando a corrente estiver saindo aqui na minha cara, perto do Polo Norte, onde ela estiver saindo, o campo magnético continua de norte para sul. Ele não mudou. Então a corrente está saindo aqui na minha cara,
e o campo está de norte para sul. Agora, a força magnética está para onde mesmo? Para cima. E aí, você vai produzir o que nós aprendemos na apostila 5, que não é condição de equilíbrio, é um binário. Tem a sua força magnética e o binário produzido. Está vendo que ele gira? É isso que ele quer, que ele vá produzindo giros, sempre produzindo giros. Legal? Então vamos lá. Para que haja maior eficiência no processo, o comutador deve comprimir o fio condutor da espira. Comprimir o fio, caramba, aí é que está o negócio que está meio esquisito, né? Que é o seguinte, vamos imaginar somente o fio. Está aqui. Eu não estou comprimindo a espira, eu estou comprimindo o fio. Se eu comprimir o fio, você entende que você está diminuindo a área do seu fio? Comprimir, eu diminuo a área. Mas se eu diminuir a área, eu aumento a resistência do fio. E aumentando a resistência do fio, eu faço passar menos corrente. Então, ela vai ter um torque menor, vai ter uma força magnética menos intensa. Inclusive, lembrando para você que a força magnética em fio é dada pelo biocenteta. E aí, pela própria fórmula, se você diminuir a corrente, você diminui a força magnética e, com certeza, você diminui o torque da espira. Não é legal. Se você não vai comprimir o fio condutor da espira, porque vai diminuir a corrente, aumentar a resistência do condutor também não vai adiantar. Diminuir a área da seção transversal do fio. Caramba, eu estou falando a mesma coisa com outras palavras. Me parece o Enem. E letra E, cessar a passagem de corrente elétrica pelo condutor. Também não. É a corrente elétrica que produz a força magnética e, consequentemente, o torque ou o binário. A letra C seria o indicado. Mas por que alterar o sentido da corrente elétrica seria o indicado? Na realidade, o que ele quer dizer é o seguinte. Se você tiver um polo positivo aqui e um polo negativo, pelo meu desenho, a corrente vai estar entrando aqui e saindo desse lado. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar um giro, e daí, na hora que ele der um giro, ele vai pegar de novo a sua corrente, não na posição que você queria, né? Você vai pegar ele com a corrente, de repente, entrando novamente, e ela vai querer inverter a sua polia. Então, não é legal. Então, o que você, de repente, deve fazer? É sempre alterando o sentido da corrente para que ele possa fazer o que mesmo? Sempre está produzindo torques constantes, até ele conseguir o torque que você quer para continuar a funcionar como motorzinho e fazer giros completos. Eu sei que é o tipo da questão que você consegue fazer por eliminação e eu espero que você consiga fazer por eliminação. Mas como é que você faria por eliminação? Lembrando que para você ter força magnética, tem que ter corrente elétrica. E a corrente elétrica será tanto maior quanto menor for a resistência. Então, quanto mais corrente, mais força, maior é o torque. Deixa eu ver quem é que me chama aqui again. É outra pessoa. Fala para mim, como é que estamos aí? Tranquilinho? Sim. Sim. Bom, muito bom. Alguém mais? Ah, não. Quem chamou? Não? Tá. Então vamos lá. Essa questão, ela já fala a respeito de fluxo magnético. Fluxo magnético. Fluxo magnético. Você vai ter um fluxo magnético quando você tiver um campo magnético e uma área de uma espira. Então, se você tiver uma espira circular, o número de linhas de força
vai dar para você o fluxo, né, magnético. Então, se você aumenta a área, você aumenta o fluxo magnético. Se você tiver um ímã mais intenso, você gera um fluxo magnético maior ainda. Mas por que isso é importante? Por um detalhe. Porque a força eletromotriz, que a gente chama de induzida, ou seja, aquela DDP que você cria à distância, ela é dada, pelo menos o módulo dela, é dado pela variação de fluxo pelo tempo, que você não pode esquecer. E aí, quando eu falo que você tem uma variação de fluxo, você pode ter uma variação de campo magnético ou variação de área. Verdade. Não tenha dúvida disso. Só que nesse tipo de questão, você vai guardar uma coisa para mim. Se você conseguiu ver essa figurinha, você consegue notar que tem vários fios enrolados, né, uns sobre os outros, né, justapostos, paralelos. Então, isso aqui é uma bobina. E você já viu quantas vezes o Enem pediu para você como você faz para aumentar a capacidade de uma bobina, o número de espiras e assim por diante. Então, o que você vai lembrar com tio agora? O campo magnético gerado por uma bobina é dado por μ vezes I N sobre L, onde N sobre L é o que ele chama de densidade linear. A densidade linear é o número de espiras pelo comprimento. L, comprimento. Não é o comprimento do fio, não, tá? É o comprimento da bobina. É isso aqui, ó. Isso aqui que é o L que ele está dizendo para você. A permeabilidade magnética diz respeito ao núcleo da sua bobina. Então, quando você tiver uma bobina 1, 2, 3, 4, 5, tem N igual a 5 e um comprimento L. Ligo numa bateria. Vou ter um eletroímã. Beleza, vou ter uma corrente elétrica aí passando aqui. Ele vai ter um campo magnético. Agora, se você resolver colocar um núcleo de ferro aqui dentro, o seu campo magnético vai ficar mais intenso. Por quê? Porque quando você coloca objetos que são ferromagnéticos, o que são elementos ferromagnéticos? São aqueles que têm facilidade em se orientar na presença de um outro campo magnético. Você aumenta a permeabilidade, aumenta a concentração de linhas de força aqui dentro e você produz um ímã, né, um eletroímã, uma bobina com um campo magnético mais intenso. Tá legal? Não tem jeito, a gente vai resolver a questão e, sempre que possível, fazer uma revisão. Então, vamos lá. Ele quer saber das corretas e não tem conta. Então, é de conceito, vamos ler tudo. Captador de guitarra elétrica é um dispositivo destinado a captar o som quando as cordas vibram. Consiste em um fio longo de cobre enrolado em uma bobina com várias voltas, espiras, juntamente com ímã no meio da bobina, como mostrado na figura a seguir. É lógico, eu quero um captador de guitarra bom pra caramba. A respeito desse dispositivo, avalie as afirmações a seguir. O captador funciona tanto com cordas de aço como cordas de nylon. Negativo. Com a de nylon, ele não funcionaria. Por quê? Porque se você quer ter linhas de força atravessando uma espira ou o movimento ordenado de cargas elétricas, eu preciso ter um elemento que tenha cargas elétricas livres. Que elemento que tem cargas elétricas livres? Os metais ou os isolantes? Os metais. Inclusive, o aço é excelente porque ele tem na sua composição ferro, que é um dos 3 elementos que você guarda para a prova. Ferro, níquel e cobalto. Então, se você tivesse colocado núcleos de níquel ou de cobalto, ele ia funcionar também excelente, tá?
Então, quando você dedilha a corda de aço, o elétron vibra perto do campo magnético, essa força é transmitida pelo pulso e faz vibrar a caixa de som. Tanto é que a guitarra não é feita para ressoar. Quem ressoa é violão. A guitarra capta de você o movimento. Legal? Então vamos lá. 2. O captador é mais sensível se o número de espiras. Tá, entendi. Cadê? O captador é mais sensível se o número de espiras de cobre de voltas for reduzido à metade. Acho que não ficou legal não, hein? Se você diminuir o número de voltas aqui, o campo magnético produzido vai diminuir. Aí não vai captar a vibração das cordinhas de aço. Se as cordas de guitarra vibrarem de uma forma que o campo magnético, através do captador, se mantenha constante no tempo, a guitarra não irá gerar sinal para emitir som. Caramba, isso é muito legal. Por quê? Se você manter o campo magnético constante, não mexer na área, você não tiver variação de fluxo, você não produz força eletromotriz induzida. Você não produz corrente elétrica. E sem a corrente elétrica, você não produz o som. Então, você não tem como produzir o som na sua caixa de som. Então, a alternativa correta, número 3, letra B de bola. Vê se ela ficou legal para você. Ficou bom para você? Sim? Então vamos lá. Cadê? Tá aqui. Aí. Vamos lá. Nessa daí, ele fala o seguinte. A relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos pode ser verificada por um experimento consideravelmente simples, utilizando dois pedaços de arames metálicos de comprimentos diferentes. Um equivalente a L, outro equivalente a 2L, que você já bateu o olho. E eu tenho certeza que ao bater o olho, né, você está lendo aqui, segundo com o dobro do primeiro, um ímã e um multímetro, dobra-se em uma volta o arame menor, tá aí. E em duas voltas o arame maior, tá legal, tá aí. E a figura ilustra duas situações. Se você olhar direitinho, a razão N sobre L aqui vai ser 1 sobre L. Uma volta, um comprimento. Eu tenho duas voltas num comprimento que é 2L. Simplifiquei, 1L. Então, quer dizer que a densidade linear não foi alterada, tá? E aqui, se você estiver notando direitinho na figura, é aquela experiência de Faraday-Lenz, que é você pegar o ímã e aproximar e afastar o ímã da bobina, para você poder criar uma variação de fluxo, uma força eletromotriz induzida, uma DDP, o que induz uma corrente, que por um acaso pode ser medida pelo seu multímetro, né, já que ele vai ter um amperímetro aí. Então, considere que nos dois casos faz passar um ímã e um multímetro ligado às extremidades dos arames, que permitem medir a tensão, a corrente e a resistência elétrica. Nesse contexto, qual das opções indica o que pode ser observado pela leitura do multímetro, tá? E uma coisa aqui que de repente seria bom a gente dizer é que esse ímã se desloca sempre com a mesma velocidade V, tá? Como não há uma fonte de tensão, nenhuma corrente será verificada nos dois casos. Ele é louco, lógico que vai ter tensão. Se você está variando o fluxo na face da espira, vai ter a força eletromotriz induzida. Depois da passagem do ímã, haverá uma corrente elétrica residual, devido à magnetização do arame. Nem pensar. Para você ter uma magnetização residual, ou seja, por indução, ele tem que ficar séculos e séculos, né,
a distância para poder magnetizar. É possível magnetizar por atrito, por contato e por indução. Por atrito, lembra como é que é? Só numa direção e sentido. Você não quer arrancar elétrons, você quer organizar o seu ferro para ele ter polo norte e polo sul. Tudo bem? Contato. Você não é que nem eletricidade e eletrostática. Você encosta e o elétron pula. Não. Você tem que deixar lá, ó, dias até ele ganhar orientação. E se você tiver um eletroímã bem potente, você deixa a distância e ele induz por indução, que não é o caso que ele está acontecendo aqui. Passou, vai embora. A variação do campo magnético devido à passagem do ímã irá induzir uma corrente somente no arame de comprimento L, pois no arame de comprimento 2L, a corrente induzida na primeira volta do arame é anulada pela corrente induzida na segunda volta. Aí não, né? Faz comigo não. Vamos lá. A variação do campo magnético devido à passagem do ímã irá induzir uma corrente elétrica nos arames, sendo que a corrente no arame de comprimento 2L será o dobro da corrente no arame de 2L. Não. Porque o campo magnético produzido, gente, basicamente não muda porque o N e o L são exatamente os mesmos. Esquece, não vai rolar. A variação do campo magnético devido à passagem do ímã irá induzir uma corrente elétrica nos arames, sendo igual nos dois casos. Verdade. Então, a alternativa correta é a letra E. E só por um detalhe que eu falei de velocidade, não esqueça. Quem tem fé, acredita. Quem tem fé, believe. Lembra que é quando você passa a expira? Então, a velocidade com que você desloca o ímã, por isso que eu botei constante, se um deles tivesse uma velocidade maior que o outro, certamente um teria uma corrente maior que a outra. Você está convertendo energia cinética em energia elétrica, quem tiver maior velocidade, com certeza vai ter maior corrente elétrica. Foi aí, letra E? Fomos? De buenas? Sim. Quer que repita alguma alternativa para você? Tá de boa? Não? Beleza. Então vamos lá. Próxima. A próxima questão. Eita, mas como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Doideira. Como eu falei do believe agora para vocês, tá na cara que eu botei uma questãozinha do believe aqui para vocês. Só que se o Pedro tiver aí, eu não esqueci de você, Pedro. Eu coloquei uma questão aqui que tem geradores e tem magnetismo. Simplesmente porque a gente usa, né, o magnetismo para produzir corrente, e essa corrente é induzida, que nem a gente consegue produzir força eletromotriz em geradores, a gente consegue produzir força eletromotriz em pilhas, tá bom? Então, só para reforçar, você vai produzir uma força eletromotriz. E não quer escrever? Não quer. Olha que droga. Peraí que nós vamos dar jeito nela agora. Tem uns trem aqui de vez em quando que é terrível. Aqui. Aqui. Ah, ninguém vai ver? Tá bom. Então vamos lá. Sumiu? Sumiu. Droga. Peraí, gente. É sempre no finzinho, né? Que droga. Tá, agora vai. Então vamos lá. Então, falei para você que a força eletromotriz induzida dentro da espira, que vai criar uma DDP, é dada por believe, BLV. E lógico, ela é igual à primeira lei de Ohm, R vezes I. Tá vendo que tem uma resistência? Então, o fato de você produzir uma corrente elétrica pelo movimento da espira, você já sabe que vai ter uma corrente induzida aqui, tá bom? Então, tem uma força eletromotriz produzida pela pilha e o movimento da espira dentro do campo magnético também vai gerar para nós uma força eletromotriz, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma corrente elétrica aqui já no seu gerador, que vale I.
E agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a espira dentro do meu campo magnético. Então, o que você precisa lembrar? Que toda vez que você aumenta o fluxo magnético, por que está aumentando o fluxo magnético, gente? Porque à medida que a espira está entrando, mais linhas estão entrando dentro da areazinha da sua espira. Então, o aumento do fluxo magnético, primeira coisa, a gente já sabe que cria uma repulsão. É o princípio da conservação da energia, né? Gera-se uma repulsão entre o indutor e o induzido. E um detalhe, o campo do indutor é o campo magnético que já existe, tá, gente? Está entrando. E o campo do seu induzido, que é dentro da espira, que é o induzido, que é o da espira, eles sempre vão ter sentidos opostos. Tudo bem? Então, esse é o campo que eu vou gerar aqui. E só para recordar, porque recordar é viver. Toda vez que você vê um pontinho, é uma linha de força que está saindo, você está criando uma corrente, um polo, aliás, que é o polo norte. Toda vez que você estiver criando um campo entrando, você está criando um polo sul. Então, se você criar um polo norte, a sua corrente está no sentido anti-horário. Se você criar um polo sul, você vai criar, então, alguma coisa no sentido horário. Legal? Então, vamos lá. Se o meu indutor está entrando e o meu induzido tem que ter sentido oposto, dentro da minha espira, eu vou criar um campinho saindo. Ou seja, a corrente induzida, você já está vendo que é polo norte, ela vai ter sentido contrário à minha corrente do meu gerador. Então, isso é o que você já deve ter feito quando você ligou pilhas assim, ó. Mais, outra pilhazinha aqui assim, por exemplo, mais. Bota uma aqui de 4,5, outra de 1,5. Apesar dos dois serem geradores, a que tiver menor tensão acaba convertendo em receptor. E aí você faz a força eletromotriz equivalente, 4,5 menos 1,5. Tá? Que é basicamente o que você vai fazer aqui nesse exercício. Então, a corrente elétrica que você vai ter, que está aqui, ó, é equivalente, vai ser dado por R vezes I. A corrente elétrica I é a força eletromotriz equivalente sobre a resistência. E aí, você vê aquele que tem diferença entre eles. A única que tem subtração entre eles, letra C. É o E da pilha menos a força eletromotriz gerada pela movimentação da sua espira dentro do campo magnético. A alternativa correta, letra C de casa. Um TRI mais alto? Um TRI mais alto. Não tenha dúvida disso, gente. Que você precisava saber conhecer o Believe, né? Para você poder resolver. Gente, eu vou despedindo agora, porque eu tenho uma aulinha daqui a pouquinho e vai cair o nosso sinal, tá? Porque a gente só tem uma hora aí. Fechou? Gente, obrigado pela presença de vocês aí. Para o pessoal que estava ao vivo, muito obrigado aí. Para todos vocês. Cadê o pessoal ao vivo para dar um tchau para vocês aí? Adeus, pessoal ao vivo. Em té. Valeu, gente. Obrigado, hein? E se vocês animarem, sexta-feira a gente faz resistores. Hey! Pessoal ao vivo. Em té. Um abração para vocês. Obrigadão. Vai cair. Caiu.